Bom dia, pessoal. Então, legal a palestra da Pauline ali, parabéns pelo exercício. Ver o código desaparecendo ali meio trash, né? Tem uma martelada na mão do cara assim também. Pá! Então, fechou. Eu fiz o título da palestra bem antes de fazer a palestra, né? Então não sei o quanto o título encaixou com o que eu vou apresentar aqui. Mas primeiro aqui, só me apresentando, meu nome é Igor, eu trabalho com Python e criação de aplicações desktop desde 2004, então sou meio velhinho ali, comecei lá no Python 2.3. Trabalho na E3S e nesse tempo todo criando soluções para a parte de engenharia, principalmente na indústria de óleo e gás. Tem lá o meu GitHub e tal, mas depois vou dar mais links aí. E vou começar pelo fim, que é o que eu vou mostrar aqui e o que isso vai facilitar a nossa vida para quem trabalha com unit test. Tá? Vou mostrar usando PyTest, eu acho que pelo que a Pauline mostrou aqui, o pessoal acho que pelo menos viu e sabe como é que funciona um teste no PyTest. Né? Então, digamos que eu tenha uma classe, um modelo SQL Alchemy, né? Ou uma classe qualquer, que eu tenho vários atributos. Né? Então, eu botei aí digamos que eu tenho estou fazendo um RPG aí, tenho o meu player, o meu char, né? Tem o player char, ele tem vários atributos, como raça, classe, habilidade, força, inteligência, né? Então essa classe tem vários atributos bem grandes e tem um método ali que é quando eu pular de nível, quando eu passar de nível, o que vai acontecer com essa minha classe, vai mudar vários atributos dela. Como é que eu testo isso? Deixa eu ver aqui, opa. O meu teste, então, ingênuo, né, vai ser basicamente esse. Vou criar uma instância da minha classe, vou adicionar ela no banco de dados e vou chamar o meu método e espero que aconteça algumas coisas, né? Então eu vou lá fazendo na mão um monte de assert, o último level up está na data correta, a força foi a força que eu esperava, todos esses assert na mão. Como eu sou preguiçoso, eu esqueci alguns atributos aqui de testar, mas já está testando ali, a cobertura já está fazendo, então tá beleza. A gente vai sair disso aqui para essas duas linhas aqui, né, vou chamar o meu método e vou chamar esse check, e ele vai fazer um teste mais automático, mais completo, e sem eu digitar todas aquelas linhas de código. Né? É isso que a gente quer chegar no final da apresentação aqui. Mais um exemplo, digamos que eu tenho um exercíciozinho aí de machine learning, eu vou chamar, para quem não conhece, basicamente eu vou chamar uma função ali que vai me retornar dois vetores. Como é que o preguiçoso faria esse teste? Né? Chamaria o método, retorna dois arrays, e eu vou lá testar, vou testar só umas posições, vou testar 5 casas só, porque não vou ficar digitando tudo, vai ficar feio meu teste, eu vou ter que botar uns round ali para arredondar os números e tal. E a gente quer sair disso daqui para reduzir para essas 3 linhas, né? E ter um teste muito mais completo, testando todos os valores, já fazendo os arredondamentos corretos, sabendo que ele está testando coisas numéricas, né? Então, no final, acho que são ferramentas que quem está usando, quem faz unit test frequentemente, acho que vai querer usar e acho que vai ser bastante útil, eu imagino que sim. Né? Aqui eu só fiz uns slides para justificar o teste, mas não sei se precisa aqui, podia quase chamar de teste conf, né? Porque 1/3 das palestras envolveu teste ou ferramentas para usar teste, e a galera falando muito em TDD e tal. Então, só coloquei aqui uns dados curiosos, tipo, essa é uma pesquisa da JetBrains, faz todo ano, o percentual de pessoas que dizem que fazem unit test está meio estabilizado há 2 anos em 70%. Aí tem um dado interessante aqui que 16% dos devs não tem nenhum tipo de teste, mas o percentual baixa para 8% quando considerados profissionais sêniores que estão com trabalho, né? Eles estão na área profissional, assim. Então, talvez a senioridade vai dando essa consciência de que fazer teste é essencial. E PyTest, né? O PyTest, dados mostram que virou de fato o framework de teste para Python. Essa aqui é só um Google Trends comparando PyTest com Unit Test.
E o unit test tem que contar ainda que tem a comunidade Java que tem um framework de teste unit test, né? Do Python também tem o unit test, que é o framework standard. E o Google Trends mostra que, não sei, o pessoal de Java talvez não está fazendo tanto teste, será? Basicamente o PyTest supera em muito o unit test, né? Então, e a própria documentação oficial do Flask já mostra, o capítulo de teste já mostra usando o PyTest, né? Nem considera o uso de unit test lá, que é a biblioteca standard do Python. Tá? Rapidinho aqui sobre como é que o PyTest funciona. Digamos que eu tenho duas funções que convertem numerais romanos. Esse aqui é o meu teste, é só isso, né? Essa simplicidade do PyTest é uma das features mais legais dele, né? Então, basicamente, eu tenho uma função que começa com o nome test_under, o meu arquivo começa com o nome test_under. Como o pessoal aqui no Dojo mostrou, eu vou fazer os asserts dos valores esperados, vou executar PyTest e aquilo está testando meu código. E outra, acho que na verdade um recurso bem legal do PyTest são as fixtures, né? Que são a forma como ele disponibiliza ferramentas que vão ser compartilhadas e reutilizadas. Tá? Na documentação do PyTest, essa é a definição de fixtures, né? Que é uma definição meio genérica, né? É uma baseline fixa no qual os testes vão rodar repetidamente e confiavelmente. Para mim, a fixture é o que vai resolver o problema do mundo real, porque no mundo real ninguém fica convertendo o numeral romano para arábico ali, né? As coisas meio... É legal o exercício, mas não é o que acontece no dia a dia. Então, para mostrar esse uso, tem um exemplinho um pouco mais real, que é converter uma planilha Excel num CSV. Fiz um métodozinho ali, né? E como é que eu vou testar isso, né? O meu teste sem fixtures é esse teste ingênuo aqui, né? Eu estou abrindo um Excel, chamando a minha função para converter para um CSV, depois eu abro o CSV e vejo se as linhas são aquelas, né? Isso vai funcionar, beleza, vai rodar a primeira vez, mas tem alguns problemas. Primeiro, eu estou usando o caminho relativo aqui, então se eu rodar o meu PyTest de um diretório diferente, já vai dar, não achei o arquivo Excel que tu mandou ali. Depois que não escala. Se eu quiser, depois tem uma planilha mais complicada que eu quero botar na minha suíte de teste, que tem 50 linhas, eu vou ficar aqui, acerte, banana, né? É difícil. E ele deixa lixo no meu disco. Eu vou rodar a primeira vez, ele vai escrever aquele CSV e o CSV vai ficar lá, não tem ninguém fazendo cleanup daquilo, ou eu tenho que botar na mão, remove o output.csv. Então ele tem vários problemas e como é que a fixture começa a resolver isso para nós, né? O fixtures no PyTest a gente usa assim, e uma solução bem inteligente, né? Porque função de teste não tem argumentos. Então vamos usar os argumentos ali, que é uma coisa que a linguagem já te dá, para alguma coisa, que são as fixtures, né? Então a gente declara no PyTest as fixtures assim, tem uma fixture built-in, que é o tmpedir, que ela vai te dar um caminho para o diretório temporário. Tá? E aí eu vou usar isso para solucionar pelo menos um problema que eu mostrei anteriormente ali. Aqui como é que a gente declara fixture. Em vez de eu apontar para um CSV um caminho relativo, eu vou usar o tmpedir.join, ou seja, ele vai me voltar o diretório temporário que ele gerou, apendado do nome do arquivo. E esse vai ser o meu arquivo de input do teste. Tá? E o meu teste continuou mesmo, mas só mudei lá, eu estou usando o tmpedir, então eu solucionei a questão de deixar lixo no sistema, porque lá no temporário eu posso escrever, o sistema vai limpar de forma frequente ali, né, e tal, então eu não estou sujando, meu Git não vai ficar modificado porque eu rodei o teste. E aí eu acho que essa talvez explique um pouco da curva lá de PyTest superando em bastante o unit test, que são os plugins do PyTest. Os plugins são uma forma bem fácil de tu compartilhar fixtures com a comunidade, né? Então, um plugin contém normalmente uma ou mais fixtures, que ele é uma biblioteca Python, então dá pip install, PyTest traça alguma coisa, aquilo vai disponibilizar já no teu ambiente as fixtures que aquele plugin disponibiliza, né? Talvez eu vou mostrar aqui, vai ficar mais fácil. Então, para solucionar um outro problema que eu apontei lá naquele método, eu vou usar o plugin PyTest datadir. Tá? Só dá pip install e ele vai estar disponível para uso no ambiente que tu instalou. E aí, com o datadir, ele recomenda o seguinte, tu cria um diretório com o mesmo nome do teu teste e coloca os arquivos de suporte do teste lá dentro. Tá?
E aí o meu teste vai ficar assim, eu boto a fixture datadir lá, e uso o datadir como suporte para os arquivos que eu tenho que fazer o teste, né? Tanto de input quanto de output. Então aqui eu vou usar datadir barra o nome da minha planilha e ele já vai saber que é aquele diretório lá e vai ler a planilha de lá. Então eu não tenho mais problema de caminho relativo, posso rodar o meu PyTest da onde eu quiser. E esse datadir ele não vai rodar no diretório de onde estão os testes, né? Ele vai fazer uma cópia daquilo para o temporário, vai rodar lá, então, ou seja, não vai sujar o meu arquivo original aqui, e depois deixa lá no temporário, né? Então aquilo ali é só uma referência dos arquivos de suporte de teste que ele tem que utilizar. E meu teste completo fica assim, então não mudou muito ainda, né? E aí, entrando um pouco no título da palestra, tem esse outro plugin que é o PyTest Regression, né? Ele dá fixtures para fazer testes de regressão que a gente está chamando nesse contexto aqui, né? Então também ele é um pip install PyTest Regressions, ele vai estar disponível no teu ambiente, não tem que fazer mais nada. E aí esse plugin ele dá mais de uma fixture, né? Ele dá 3 fixtures, que é uma file regression, data regression e no regression. Aí vamos ver o file regression aqui como é que é. Então é só declarar fixture no meu teste. Eu ainda vou estar usando ela junto com a datadir aqui, né? Para jogar o meu CSV lá naquele diretório. E esse aqui vai ficar o meu teste. São essas 3 linhas somente, né? Eu vou escrever o CSV e vou chamar um file regression.check passando o arquivo que eu gerei. Vamos ver como é que ele funciona aqui no... Vamos ver como é que a mágica acontece aqui. Vamos ver se... Dá para ler aí? Tá. Né? Então tá, tem os meus 3 testes aqui. Esse é o meu teste usando file regression, né? Aqui o meu... Então eu tenho a minha pasta teste, essa pasta de suporte, né? O meu arquivo que é o de entrada do teste. Eu vou rodar o meu teste ali e vamos ver o que vai acontecer. Falhou, mas olha o que ele fez lá no diretório. Ele criou um CSV com o resultado do meu teste. Tá? Posso até dar 2 cliques aqui, ó. Já abriu lá, pô, é o resultado do meu teste. Então eu não precisei, eu rodei a minha função e todo um trabalho que eu ia fazer meio manualmente, né, de dar assert, a linha tal veio aqui, ele já fez para mim. Ele criou o arquivo de output o output que está dando agora nessa versão, né? E aí eu vou rodar de novo, devo comitar esse arquivo aqui, né? E quando eu rodar de novo, já tem um arquivo lá. E beleza, o teste está green. Então facilitou muito a minha vida de pegar os resultados esperados da função e deixar isso gravado. Então a gente... Nossa, que bug que deu no PPT. O cara quer usar essas ferramentas hipster de geração para apresentação, né? Esse ferra.
Pois é, não entendi o que... Apresentação online, uma sessão online. Cara, que viagem. Depois que tu rodou o teste. É. O teste não estava rodando com o áudio. Não, vou fechar uma coisa aqui. É Fleck Python, acho que é. Ah, tinha uma mensagem lá que tu auto-refresh no browser. Ele dá refresh quando muda o file system, né? Mas não era para dar isso. Assim, não muito. É que vai? Assim não vai dar. O negócio fica piscando. Vou tentar conectar a última vez aqui, senão vai ser na raça mesmo. Será que tipo, o fato de ter criado um novo arquivo lá no teste? É. Não, deu algum bug na ferramenta aqui de apresentação. Bom, vamos aqui na piscadeira mesmo. Por que a gente chamou o plugin de... Desculpa aí, né, pessoal, as falhas técnicas aqui. Por que a gente chamou esse plugin de regressions, né?
ele tem um antagonismo com o TDD, né? Porque tu vê ali, em nenhum momento eu fui, como é que é o TDD, né? Eu tenho que test first, né? Então eu implemento meu teste, vejo meus resultados esperados, como aqui o Dojo mostrou, e depois vou lá e implemento a minha função. No caso do regression test, ele é um pouco antagônico, porque eu já implementei a função e eu só estou fazendo um teste para dizer assim, ó, essa função não vai mudar, não vai alterar mais os meus resultados, né? Que é realmente o conceito de testes de regressão. Visa garantir o contínuo funcionamento o mesmo funcionamento do software após modificação ou correção de funcionalidade, né? E daí tem um negócio meio polêmico assim que acho que a gente dá para falar isso porque na E3S tem uma cultura muito forte de teste. A gente tem, nossa base tem mais de 10 mil testes e isso tornou possível a migração para Python 3 de forma a não perder nenhuma funcionalidade, né? A gente migrou centenas de milhares de linhas de código para Python 3, uma base de 15 anos. Então dá para falar isso que assim, a gente tem a cultura de testes, mas o TDD a gente não vê sendo tão utilizado no dia a dia, né? Pelo menos assim na minha equipe ali, ou eu mesmo fazendo TDD. E é uma coisa que era meio intuitiva, assim, pô, tem vezes que tu não sabe o float que tu quer lá fazer o assert, ou que tu, sei lá, por exemplo, ali o exemplo de machine learning, no final tu vai ver uma curva, vai ver se aquele teu modelo fitou com os pontos, tu não sabe ainda qual é o resultado que tu precisa fazer o teste, né? E aí eu tinha esse pensamento, mas não, pô, todo mundo fala em TDD, né, cara? TDD tem que ser TDD, o cara prós, quem não faz TDD porque é preguiçoso, porque não consegue. E aí tem esse cara, o David Hanson, né, ele é o criador do Ruby on Rails, ele também ele é bem assim, um formador de opinião, e ele questionou isso também de forma bem coisa, até ele fez uma palestra meio polêmica, TDD, is TDD dead, né, se o TDD está morto. Mas ele fala isso, e ele faz uma analogia bem legal, que é escrever código não é tanto como construir uma casa, é mais, né, ele traz mais para a parte de, é como escrever um romance ou pintar uma obra de arte. E quando o artista, quando ele está fazendo isso, ele olhou escrever um parágrafo, ele quer pegar aquele papel, né, tem até a cena famosa, pegar o rascunho e jogar fora. E no código a mesma coisa, tu tá planejando a tua solução, quais classes que tu vai ter, como é que vai ser a tua API, tu não quer um teste travando para a hora que tu jogar aquilo fora, tem que jogar o teste fora também, né? Então, a gente tem uma cultura de teste, ou seja, tu abrir um PR lá na equipe tem que estar com cobertura de teste, mas tu não precisa ter necessariamente feito TDD, tu tem que estar com coverage, tem que ter o teu código coberto, né? E aí, aquela fixture file... Opa, tá difícil hoje. O plugin... aquele fixture que eu mostrei, o file regression, né, a gente pode usar, por exemplo, para testar uma rota do Flask com o uso do Jinja, né? Como é que a documentação oficial do Flask fala para testar uma rota ali, como a gente mostrou aqui no Flask, o Eduardo mostrou aqui no Flask do zero. Tem uma rota ali que vai pegar um arquivo, colocar uma variável lá. E na documentação do oficial do Flask é isso que ele fala, né? Não, verifica se aquela string que tu esperava está na resposta. Funciona, mas aí é meio ruim, né? Tipo, aí, quando o teste falha, como é que tu depura? Tu vai lá, abre o console, bota um debug, vem rest.data e aparece aquele HTMLzão todo errado ali que tu tem que ficar procurando. Com o file regression não, né? A gente pega a resposta e fala, file regression, checa o HTML que veio na minha resposta. E grava numa extensãozinha .html, né? E aí o file regression, vamos ver se vai se estourar tudo aqui. O file regression vai criar um arquivo HTML lá na pasta que eu estou fazendo o teste. Aqui eu tenho exatamente aquele teste, né? Vamos rodar aqui. Vai falhar da primeira vez, porque eu não tenho o arquivo lá. Vou rodar de novo. E aí ele criou meu arquivo. Então, para eu depurar isso, eu já tenho o arquivo ali, entendeu? Posso vir aqui, abrir no browser. Então fica Foi aqui.
fica um fluxo muito mais fácil, assim, né? Então tem lá o arquivo gerado, é realmente o que eu esperava, né? Naquele resultado do teste. E ele vai sempre garantir que todo o HTML que retornou daquela função, não só se a minha stringzinha está lá dentro, está contida lá dentro, né? Tá? E aí, mostrei a file regression, tem essa outra fixture ali, que é a null regression. Tá? Então, voltando aí à nova onda do verão, né, o machine learning, tem um exercíciozinho aqui de machine learning que é bem típico, que é eu tenho um dataset, eu divido em treinamento, conjunto de treinamento e conjunto de testes, treino o meu modelo de machine learning e faço uma predição. Para quem não entendeu, ele volta 2 arrays, tá? Aí lá, como eu mostrei inicialmente, né, o preguiçoso vai tentar testar, pega ali, testa algumas posições para garantir que está rodando para o coverage funcionar e pronto, né? E aí com a null regression, vamos ver aqui. Então eu tenho esse teste aqui da null regression, eu vou simplesmente chamar minha função de training predict, que eu chamei aqui, vou dar null regression code check, passando um dicionário, dando um nome para os vetores que eu quero que ela verifique. Vou rodar ela aqui, vai falhar da primeira vez, provavelmente, porque eu não tenho arquivo ainda, e vou rodar de novo. Passou. E vamos ver o arquivo que ele criou lá. Eu não pedi agora, mas ele já cria um CSV, né? Eu já posso abrir isso no meu Excel aqui, ver os vetores, conferir se eu quero depurar alguma coisa, algum erro que deu, né? Tá? E ele já tem uma questão de tolerância numérica ali, já faz tudo isso, né? Vamos alterar um pouquinho aqui o meu modelo de minha geração do meu dataset, só para ver que eu tenho. Agora, digamos que eu comitei o meu CSV gerado, né? Ele está lá e eu mudei o meu teste tem que quebrar, então, né? E vamos ver como é que isso acontece aqui. Ó, ele vai me imprimir vai me imprimir todo o teste e vai dizer, ó, o que tu testou, os obtaineds é isso aqui, né? Já vai me formatar num formato legal para eu fazer a depuração do que eu esperava e do que eu obtive pelo aquele teste, né? E aí, para finalizar, tem essa fixture que é o data regression. O data regression ele vai testar dados basicamente dicionários, né? Então, digamos que aqui internet não foi. Vou mostrar no código aqui mesmo, que talvez seja mais fácil. Eu tenho aqui uma rota Flask, que normalmente o pessoal está exportando REST API em Flask. Uma rota Heroes Item, que eu tenho uma lista de heroes, né, que basicamente tem 2 atributos, 3 atributos, ID, name e data de nascimento. E eu vou retornar uma rota Flask que retorna um JSON desses caras. Tá? Como é que eu faria o meu teste ingênuo? Eu pegaria a resposta em JSON, né? E não vou testar aqueles 15 caras que eu tinha lá, vou testar aqui 3 e se bater tá bom. Esse é o teste ingênuo, né? Mas com o data regression eu simplesmente chamo o método check passando o JSON e ele já vai criar para mim ele vai pegar toda aquela resposta e criar um arquivinho aqui YAML com todos os meus objetos lá que veio naquela data, né? Se eu alterar algum daqueles carinhas aqui, vamos ver aqui, o bombasto virou... Eu dou só um caractere ali. Ó, ele já apontou exatamente o objeto que mudou, né? Estou esperando bombasto e veio bombasto. Como é que está o tempo aí? 11h28. Tá. E aí, só para finalizar, aqui tem uma outra lib que a gente tem esse data regression e ele testa dicionários, né? Só que a gente tem modelos do SQL Alchemy, são classes que definem o nosso banco de dados.
Então a gente precisa serializar o Data Regression não trabalha com objetos Python puramente, né? Tu tem que ter um dicionário para ele criar aquele YAML e fazer o check de regressão. Então a gente criou uma biblioteca internamente na AWS, mas está no GitHub, que é o SeriAlchemy, que serializa modelos SQL Alchemy. Tá? Então voltando lá para o meu modelo de char lá, né, que eu tenho vários atributos, como é que eu faço para utilizar o SQL Alchemy? Eu crio minhas instâncias, né, salvo elas no banco de dados e depois dou um serialchemy.dump. Como o meu modelo tem todas as informações que eu preciso para serializar para o dicionário, ele diz os tipos, ele diz se é data, se é float, se é int, eu só preciso chamar essa função dump, né, e ele vai me imprimir um dicionário que é uma serialização daquele modelo SQL Alchemy que eu tinha lá. Né. E eu posso customizar essa serialização, pode dizer que tem fields que eu só vou dar dump e não vou deserializar, eu não vou trazer ele de volta. Tem fields que eu só vou serializar e não vou deserializar. Tá? E aí a gente usa isso no código aqui, né, vamos voltar lá para o código, para fazer os testes com Data Regression. Né? Então, digamos que eu tenho aqui uma rota agora que... vou mostrar aqui na preferência. Tem uma rota que vai no banco, faz uma consulta à instância de player char e retorna ela serializada. Né? Então eu estou usando aqui o serialchemy para serializar o meu modelo de banco de dados, porque lá no teste ou na minha rota eu tenho que retornar um JSON e transformar um dicionário para um JSON é muito fácil, mas o modelo SQL Alchemy não. Né? Então essa é a biblioteca que faz essa ponte para transformar os dados. E aqui no meu teste, né, de novo usando o Data Regression, eu vou lá na minha rota, peço o player char de ID 1, vou aqui fazer uma search para ver se o meu status code da minha resposta veio 200, né, se não teve nenhum erro interno no servidor, e vou chamar um dataregression.check em cima do JSON que retornou daquela resposta. O primeiro teste vai falhar porque ele vai criar o arquivo para mim, o YAML aqui, né. Ele até pegou dados de relacionamento e também imprimiu aqui para mim, imprimiu todos os atributos. Né? E então eu fujo de todo aquele assert, reduzo muito o meu código e dou muito mais completude para os meus testes. Né? Pessoal, essas bibliotecas que eu mostrei aqui, PyTest Datadisk, PyTest Regression e SeriAlchemy, estão todas no GitHub. Né? O PyTest Datadisk já é bem antigo, já bem estável ainda. O PyTest Regressions a gente botou no GitHub ano passado, a gente tirou da nossa base e separou numa biblioteca para abrir o código, né? Então ela está muito testada em vários projetos em testes lá na E3S, já tem gente de fora utilizando. E o SeriAlchemy é uma biblioteca nova que a gente criou há pouco tempo, então ela já está bem estável, mas a API dela ainda tende a mudar da versão que está lá disponível ainda. O que a gente quer? Elas são bibliotecas bem maduras já, mas o que a gente quer para frente? No SeriAlchemy tem uma questão, por exemplo, de evitar que primary keys sejam serializadas, porque primary key pode mudar mesmo que o teu teste, seja idempotente, né? Então, por exemplo, um post vis na vida, tu nunca garante quem é o ID daquele objeto que tu cria. Então a gente quer criar um filtro para chaves primárias, e no PyTest Regressions, com Machine Learning aí, toda moda, a gente queria dar suporte para data frames também, né, para fazer uma feature que teste data frames da mesma forma como ele testa os arrays ali. Aí agradecer o pessoal aqui, todo mundo da E3S aqui meteu a mão no código dessas features, né, desses plugins. E eu gostei do slide do Lucas ontem, que ele colocou algumas literaturas aqui, né, porra, não apareceu a imagem. Então, o Bruno Oliveira trabalha na E3S lá e ele é um dos principais mantenedores do PyTest. Ele lançou um livro recentemente que é PyTest Quick Start Guide, é bem bacana para quem quer se aprofundar um pouco mais no PyTest. Ele fala de várias features e tal. O Signal vs Noise é o blog desse cara que falou que o TDD não é bem assim, né? E tem um podcast Test and Code do Brian Ockham, quem quiser bate no Google aí, tem um podcast que só fala de teste de código, onde eu peguei de algumas das ideias que eu apresentei aqui. E, pessoal, desculpa aí pelas falhas técnicas aqui, chama Git Pitch esse produto aqui. E é bem legal, porque ele mostra o código ali, mas deu uma zica bem feia aqui. E é isso aí.
Obrigado.